Continue falando agora ao nosso coração. Usa o teu servo, pastor Russell Shedd, com poder, como tem sido usado aqui, para completar o incompleto em nós, para continuar trabalhando na nossa vida, em todas as áreas, Senhor, que precisam ainda ser tratadas pelo Senhor. Muito obrigado pela tua presença aqui, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, querido. Muito bom dia. Dormiram bem? Sentindo bem? Último dia? Não tão bem. Integridade, santidade, ser como Jesus. A pergunta no meu coração é, por termos estado aqui, vamos de fato ser mais íntegros, mais santos, e os incrédulos poderão dizer, como falaram lá no Sinédrio, em Atos 4:13, notaram que João e Pedro tinham estado com Jesus. Realmente esses dias têm sido para mim dias de grande desafio e bênçãos inumeráveis. Esta manhã eu quero falar sobre o discipulado de Jesus na vida do seu discípulo Pedro. Pedro, que homem de altos e baixos, um homem que, em termos de consistência, dificilmente poderíamos dar-lhe nota 10. Pedro é uma pessoa que a Igreja Católica colocou como pedra fundamental da Igreja. Lá no grande domo de Roma, no Vaticano, tu és Pedro, está escrito aí, tu és Pedro, sobre ti edificarei a minha igreja. Nós duvidamos que isto seja realmente o significado que Jesus tinha em mente. De qualquer maneira, Pedro é uma pessoa de importância, grande importância, nesta luta pela integridade. Essa guerra que todos nós entramos quando nascemos e terminamos no dia que morremos, é uma batalha pela integridade, de sermos completos, de sermos inteiros, de sermos homens e mulheres que Deus pode se agradar e dizer: bem feito, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, diante de desafios que nunca acabam. Entre tu na alegria do teu Senhor. O primeiro texto que eu gostaria que os irmãos examinassem comigo se encontra em Lucas capítulo 5. Lucas 5, um barco de Pedro nas águas calmas do lago de Galileia, uma multidão pressionando Jesus. Ele então pediu a utilização do barco para poder falar para essa multidão. Depois de falar para toda essa gente, ele manda que Pedro se afaste da beira do lago para as águas fundas e lance as redes. Vou ler o que aconteceu logo em seguida, capítulo 5 de Lucas. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada.
mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco para que viessem a ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos a ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Eu tenho estranhado essas palavras. Porque Pedro manda Jesus se afastar por ele ser pecador? Daí eu comecei a pensar sobre o templo. O Santo dos Santos, lugar onde Deus habitava. Na mente da gente geral israelita, Deus estava lá. Após este milagre, esse mesmo medo, um medo santo, encheu o coração de Pedro, tal como qualquer judeu que entrando naquela área do templo se aproximava cada vez mais do Santo dos Santos. O sumo sacerdote entrava uma vez por ano, no dia da expiação. Os sacerdotes, como Zacarias, poderiam trabalhar muito controladamente dentro da área santa. A área onde se sacrificavam os animais lá no altar. Levitas e sacerdotes queimaram os holocaustos. Mas qualquer judeu, um Pedro, por exemplo, só podia chegar no pátio dos israelitas e as mulheres ainda mais distantes e finalmente os gentios. Esta é a explicação que me satisfaz. Afasta-te de mim, porque eu sou pecador. Esta é a única vez que Pedro vai falar isso. Ele daqui para frente vai passar por um processo de discipulado que vai lhe dar uma intimidade com Jesus, que ele vai querer, como o salmista que nós acabamos de cantar, que anseia uma aproximação de Jesus. Para não chegarmos a este ponto, irmãos, queremos dar uma olhada num outro texto, em capítulo 8 de Marcos. Marcos é um texto tão interessante, porque Marcos é o evangelista que percebe as falhas, a falta de integridade dos discípulos. Deixe-me mostrar o texto que eu tenho em mente, Marcos 8. Marcos 8, versículo 14, os discípulos haviam se esquecido de levar pão, a não ser um pão que tinham consigo no barco. Imagina, um pão para 13 homens. Advertiu-se Jesus, estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. E eles discutiram entre si, dizendo, é porque não temos pão. Percebendo a discussão, Jesus lhes perguntou, por que vocês estão discutindo sobre não terem pão? Ainda não compreendem, nem percebem, o coração de vocês está endurecido, vocês têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, não se lembram. Quando eu parti os 5 pães para os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 12, eu acho que falaram bem baixinho.
E quando eu parti os 7 pães para os 4.000, quantos cestos de pedaços vocês recolheram? 7. Ele lhes disse: vocês ainda não entendem? Falta de integridade nada mais é do que entender a realidade das coisas. Falta de compreender a invasão de Deus na nossa vida, na vida de nossa igreja, de nossa família. Quando nós não percebemos que o Deus que pode alimentar com 5 pãozinhos e 2 peixinhos 5.000 homens, 3, 4, 5 vezes mais do que nós temos aqui esta manhã, e mais mulheres e crianças, e não perceber que Deus tem poder para invadir. E quando nós, como os discípulos, tenta imaginar onde vamos comprar pão, nós não temos 200 denários para comprar pão para tanta gente, e nem isso daria para eles tomar um pouquinho, um lanche de avião. Irmãos, simplesmente porque não entendemos, não percebemos que Deus invadiu a nossa vida e que sua autoridade e poder e controle, aquele que faz todas as coisas a chegar ao bem, a um bom fim. Problema dos discípulos com um pãozinho lá no barco. O discipulado, a batalha para a integridade, em primeiro lugar, é o problema da secularização. É olhar para as situações em que nós encontramos, as faltas, problemas financeiros, problemas de família, problemas de crianças, e desacreditar que Deus realmente está envolvido em tudo isso para o nosso bem e para o bem daquelas pessoas com quem nós estamos trabalhando. Agora eu quero ler o milagre que ocorreu logo depois dessa experiência. Aparentemente Marcos queria colocar este milagre, é o único milagre nos evangelhos feito por Deus, realizado em 2 estágios. Eu quero ler esse texto, os irmãos agora vão poder cogitar comigo por que Jesus fez aquele milagre em 2 estágios. Versículo 23. Eles foram para Betsaída. Os irmãos sabem que os pescadores vinham de Betsaída, que seguiram a Jesus, e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando-lhe que tocasse nele. Ele tomou o cego pela mão, levou para fora do povoado, depois de cuspir nos olhos do homem e pôr-lhe as mãos, Jesus perguntou: você está vendo alguma coisa? Ele levantou os olhos e disse: vejo pessoas, eles parecem árvores andando. Mas uma vez Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem, então seus olhos foram abertos e sua vista lhe foi restaurada e ele via tudo claramente. Jesus mandou para casa dizendo: não entre no povoado. 2 estágios do milagre é uma parábola para nós notarmos como Jesus trata os discípulos. Eles também não veem claramente.
eles veem apenas parcialmente. E o resultado é falta de integridade, falta de santidade. Todas nossas falhas e tropeços são por falta de visão da realidade, de não perceber essa realidade, não compreender a realidade. Todas aquelas palavras, corações endurecidos, de maneira que não penetra a palavra. Agora, Jesus disse, tocando a segunda vez, em vez de ver homens andando como árvores que não andam, uma confusão imensa. Imagina ver árvore como homem. Mas quando ele toca pela segunda vez, eles veem claramente. Alguma pessoa aqui que é 100% íntegro, é 100% santo? Haveria aqui alguma pessoa que sempre reage com amor? Que sempre fala com uma língua controlada pelo Espírito? Uma mente que percebe como Deus percebe? É porque ele foi tocado 2 vezes pelo Senhor. E qual é essa segunda vez? Está bem mais para frente na vida de Pedro. Pedro ainda está com um problema de vista parcial. Os óculos divinos, ele não sabia nem que existiram. E nós vemos isso logo em seguida no capítulo 8 de Marcos. Este texto que todo mundo conhece tão bem. Foi logo depois disto que Jesus começa a falar com esses discípulos e Pedro está no meio, encabeçando, e pergunta-lhes: quem sou eu? Esse mundo aí fora, todos têm sua opinião sobre quem é Jesus, mas ninguém tem uma visão de quem é realmente Jesus. Mas Pedro tem. Pedro recebeu uma revelação, uma visão divina que disse: este é meu filho. Este é o Filho Divino. Marcos 8, versículo 29. Jesus perguntou: e vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? Pedro responde imediatamente: tu és o Messias, Cristo. Jesus os advertiu que não falasse com ninguém a seu respeito. Tudo certo. Em Mateus diz: tu és o Messias, é Cristo, o Filho do Deus vivo. Então ele tem uma visão clara sobre quem é Jesus. E agora, vamos ver o que ele não percebe em versículos 31 seguinte. Então ele começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes, pelos mestres da lei, fosse morto e 3 dias depois ressuscitasse. Ele falou claramente a esse respeito. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Agora pense um pouquinho. Ele acaba de dizer que Jesus é o Messias, o Filho do Deus vivo. Agora ele começa a dizer: Jesus, o senhor está errado. O senhor está mentindo. Que coisa! Que coisa! O senhor está mentindo. Corrija seu pensamento, Jesus. Seu pensamento está desviado da verdade. Falta de integridade total, meu amigo Pedro. Jesus, porém, voltou, olhou para os seus discípulos, repreendeu Pedro, dizendo:
para trás de mim, Satanás, você não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. O que é falta de santidade? O que é falta de integridade? O que é falta de ser uma pessoa confiável? É falta de ter Jesus a controlar nossa maneira de pensar. Qual foi o problema que Pedro tinha com Jesus? Por que ele repreendeu a Jesus? Porque ele achou que Jesus de maneira nenhuma poderia ser rejeitado, cuspido, envergonhado, crucificado, açoitado. Como que o Filho de Deus passaria por esse tipo de insulto total? E Pedro simplesmente não tinha coração para engolir. Ele mesmo se preparou para lutar para que Jesus não sofresse. Daí Jesus diz: qual é o caminho? Qual é o caminho para a santidade, amigo? É o caminho de negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir até o Calvário e ser crucificado. Esse é o caminho. Por que nós temos pessoas não íntegras, pessoas em que não se pode confiar? Por que às vezes até pastores criam escândalos na cidade? É claro, porque não querem sofrer. Sofrimento é muito desagradável. Nós temos farmácias cheias de remédios para tirar sofrimento. Como que eu vou abraçar uma cruz e ser crucificado com Cristo? Irmãos, quando George Mueller, no fim da sua vida, mais 70 anos, fala sobre a maneira que Deus usou sua vida. Eu acho que foi A.T. Pierson que fez essa pergunta: como que o Senhor foi tão usado por Deus? 10.000 órfãos, milhões de libras para missões, milhares e milhares de quilômetros andados para falar e evangelizar. Como o senhor explica uma vida como a sua? George Mueller se curvou, não caiu, e disse baixinho: um dia George Mueller morreu. Só isso. Qual é o caminho da integridade? É o caminho de Jesus. É o caminho de Jesus. O terceiro episódio da vida de Pedro se encontra em Lucas 22 do Evangelho do grande médico companheiro de Paulo, que pesquisou, falou com o pessoal para poder juntar todo esse material que nós temos diante de nós em Lucas, versículo 31. Jesus, depois de dizer para os discípulos que
eles não devem se preocupar com posições de liderança, da política, de ser prefeito ou presidente de qualquer lugar. Os reis buscam isso, mas vocês não. Mas um dia, em meu reino, eu designo um reino, assim como meu pai designou a mim, versículo 30, para que vocês possam comer e beber à minha mesa. No meu reino, sentar-se em trono, julgando os 12 tribos de Israel. E imediatamente, versículo 31, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você, Pedro, para que a sua fé não desfaleça, e quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Um dia, todos nós reinaremos sobre a terra. Está muito claro no livro de Apocalipse. Estes discípulos vão ter um lugar especial. Porque todos eles aprenderam o segredo da verdadeira integridade. E todos morreram ou como preso, no caso de João, ou traspassados, martirizados e talvez queimados na estaca. O próprio Pedro, segundo a história, que eu não sei se é verdadeira, correndo para se esconder da perseguição em Roma, cerca do ano 65 a 67 depois de Cristo, encontra Jesus entrando na cidade de Roma. E ele faz essa pergunta: covardes? E Jesus responde: eu estou indo para morrer novamente, crucificado. Pedro ficou tão envergonhado que ele 180 graus virada e volta para ser crucificada, não cabeça para cima, mas para baixo. Um dia vamos saber se essa história é verdadeira. Irmãos, os discípulos são pessoas que pagam o preço necessário para não mentir. Porque quando vem o dia da perseguição mesmo, o anticristo, por exemplo, o que ele vai pedir? Quem é Jesus? O que você diz sobre Jesus? E você vai dizer: Ele é o Senhor. Ou você vai ser como Pedro, quando ele negou a Jesus 3 vezes. O incrível, a falta de integridade. Ele sabia quem era Jesus, ele tinha confessado uma revelação divina quem era Jesus. Mas quando uma moça acusa ele de ter estado com esses galileus, eu não. Meus irmãos, Pedro é muito instável, nós somos muito instáveis. A história daquele homem que sentado uma moça linda no avião e disse: por quanto você iria para um motel comigo? Disse: eu não iria. Será que eu sou uma dessas jovens de programa? Não, eu não. E se eu pagasse R$1.000 para você? Ah, não. De jeito nenhum. E se eu pagasse 20 mil? Com certeza não. E se eu lhe desse 1 milhão? Bem, eu estudaria. Irmãos, integridade é assim. Integridade, dependendo da situação, é sempre o caso de pagar um preço e sofrer por causa desse preço. Pedro
está com medo que, se ele for acusado, ele seria juntado com Jesus, levado com sua cruz, carregando junto com Jesus e ser morto também. Ele disse: eu não estou preparado para isso. Segundo toque. O segundo toque vem no dia de Pentecostes. É uma das imensas e mais impressionantes mudanças em esse grupo de homens amedrontados numa sala fechada, escondidos, com medo que eles sejam descobertos, e de repente desce sobre eles o Espírito Santo, e disse o texto que todos ficaram cheios do Espírito, e os irmãos não podem imaginar a mudança que ocorreu com Pedro. Pedro, que era cheio dessa ideia que ele era forte, agora é forte com uma força que não vem dele. Ele se levanta diante de milhares de pessoas, talvez muitos que tinham pedido a própria morte de Cristo, e disse para eles, em capítulo 2, vocês, por homens perversos, crucificaram o Rei da Glória. Onde está esse pescador tão instável, tão mole como espaguete cozido? Onde está ele? Foi transformado num homem íntegro. Daqui para frente, Pedro é a pessoa mais corajosa que se pode imaginar. Prisão, tem problema. Açoite, graças a Deus, fomos açoitados. Não sei se os irmãos gostariam de ser açoitados. Se gostariam, é porque você não soube o que é. É terrível. E Pedro diz: oh Senhor, muito obrigado pelos açoites que nós acabamos de passar, lá no capítulo 5 de Atos. E mais tarde, Pedro vai entrar na casa de um Cornélio, e ele vai quebrar todos os tabus, e ele tão corajosamente vai servir ao Senhor. Por quê? Por causa do segundo toque. Marcos, que era o companheiro de Pedro, Marcos, que escutava Pedro contar o que aconteceu, toda essa caminhada com Jesus, o seu discipulado, como ele falou, ele vai marcando e escrevendo, de modo que nós, no Evangelho de Marcos, é também conhecido como Evangelho de Pedro. E justamente Pedro que vai dizer para Marcos: nós éramos tão cabeça dura, nós éramos tão inconstantes, nós tínhamos tanto medo de sofrer. E Marcos diz: eu também. E aí vem estas palavras de Jesus, citadas por quem? Pedro. E Pedro passando por Marcos, e Marcos contando. E Pedro vai agora viajar, antes de viajar, ele vai chegar a ser preso para ser decapitado no dia seguinte por Herodes, Agripa I, no ano 44. E uma das anomalias, não dá para entender, quem está dormindo, roncando? Pedro, aquele que negou a Jesus,
3 vezes, jurando, eu não o conheço. E agora está dormindo no dia antes dele ser decapitado como o grande discípulo Tiago, irmão de João, filho de Zebedeu. Inacreditável é o fato que a coragem de ser íntegro pode se tornar a coisa mais pacífica na sua vida, uma vez que você crê de todo o coração, que Deus é soberano, que Ele não vai mandar nenhuma tentação na sua direção que ultrapassa a sua capacidade para vencer. E se for para ser decapitado, você vai dizer: vem a espada, eu estou pronto para subir pela escada de Jacó, junto com os anjos, à presença de Deus. Eu estive lendo lá naquele livro chamado A Prática da Piedade. É um livro extraordinário, passou por 70 edições, existe em português, publicado pela PES. Um dos heróis, pastor, que por causa de sua fé em Cristo, está caminhando para ser enforcado. Ele calmamente diz o seguinte: as minhas emoções, eu não estou citando palavra por palavra, as minhas emoções não são mais agitadas, até menos agitadas, enquanto ele anda em direção daquele corda que vai ser passada pelo seu pescoço, do que quando eu tenho que subir no púlpito e pregar a mensagem de Deus para o povo. Por que ele diz isso? Porque ele estava com medo, o verdadeiro medo de não falar o que o texto diz. De alguma maneira distorcer a mensagem, para quê? Para evitar sofrimento. E agora que ele vai sofrer, ele disse: eu não estou mais emocionado do que quando eu subir no púlpito. Meus irmãos, isso veio como uma espada no meu coração. Para ficar diante de uma multidão como os irmãos aqui, todos do nível elite espiritual, isso sim, é emocional. Mas quantas vezes a gente tem subido sem pensar muito se realmente a mensagem é a própria mensagem da eterna palavra de Deus. Pedro vai levar o evangelho para 5 províncias da Ásia: Capadócia, Galácia, Bitínia, Ásia e Mísia. E para aquelas 5 províncias ele escreve 2 cartas. E eu, em particular, quero que os irmãos notem um versículo escrito por este temeroso, tímido e forte homem de Deus chamado o apóstolo Pedro. Capítulo 1 de 1 de Pedro e versículo 8. 1 Pedro 1, versículo 8. Para 5 províncias: mesmo não o tendo visto, vocês o amam.
apesar de não verem agora, Pedro viu antes, mas não agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Quem foi o discípulo que mais parecia a Jesus? Eu não sei, talvez o discípulo amado. Eu tenho uma teoria, aliás, eu escrevi a minha tese de mestrado sobre, não foi João, mas foi Tiago, aquele que foi martirizado. Não sei se é verdade ou não, não dá para provar quem era o discípulo amado, que ele nunca nomeado por nome. Bem, de qualquer maneira, o interessante, queridos irmãos, é que Pedro, aquele que foi o primeiro sempre na lista dos apóstolos discípulos, que ele, que era a pessoa que negou a Jesus mais veementemente, aquele que todo mundo condena, tornou-se o homem que escreveu versículo 8 de 1 de Pedro. E Jonathan Edwards pregou 8 mensagens sobre esse único versículo. Irmãos, vale a pena ser íntegro, custe o que custar. E um dia, Jesus se tornará mais precioso para você. Oh Deus, se com estes meus irmãos e colegas de ministério, leva-os para suas casas, igrejas, exuberantes com esta alegria indizível e gloriosa. Oh Deus, que cada coração possa ser um coração que percebe o que Deus está fazendo na sua vida, que não duvide e que possa viver diante do incrédulo e crente também, como quem tinha estado com Jesus. Em seu nome precioso nós pedimos. Amém. Amém. Amém, na verdade? Estava ouvindo, louvado seja Deus, pela vida do Dr. Shed. Estava ouvindo esse final da mensagem, né? Quantas vezes a gente não percebe o que Deus está fazendo? Teme, treme, chora, até por uma realidade de sofrimento que pode existir, mas não percebe que em todas as coisas o Senhor está presente conosco.